E aí, tudo bem? Bom, hoje eu vou trazer aqui para vocês um vídeo se tratando sobre reserva de emergência e vamos começar basicamente pelo conceito, né? Algumas pessoas podem achar muito óbvio que é uma reserva de emergência, mas para outras pessoas pode ser o primeiro vídeo de finanças que ela está assistindo. Então, a reserva de emergência nada mais é do que um dinheiro que você deixa reservado para emergências. Parece muito óbvio, mas quais tipos de emergências seriam essas, né? Você querer planejar uma viagem não é uma emergência. Comprar um sapato que você gosta, fechar um carrinho de uma loja que você está vendo, também não é emergência. Então, emergência é tudo aquilo que te pega desprevenido. Algum evento, situação que você está despreparado e acaba chegando até você e te gera algum custo financeiro. Então, normalmente, a gente trabalha e tem nosso salário mensalmente, semanalmente, quinzenalmente. Então, a gente já espera as coisas correrem da mesma forma sempre. Entretanto, a gente sabe que a vida às vezes traz essas surpresas para a gente. Então, um uso ideal para reserva de emergência seria situações imprevistas, emergenciais, que você não esperava acontecer. Por exemplo, você quebrar um dente e não ter um plano odontológico é uma emergência. Furou um pneu do seu carro é uma necessidade, mas se você depende do carro ainda é uma emergência. Às vezes dá para você substituir por um transporte público, às vezes você trabalha com veículo e não tem o que fazer, então é uma emergência ali se você depende do veículo para isso. Enfim, não vou me aprofundar tanto nos exemplos, mas dá para entender a ideia. E como que funciona essa reserva de emergência? Muito se ouve de você guardar 6 meses do seu custo de vida mensal, certo? E deixar ali de bate-pronto para você usar assim que precisar. Eu sei que para algumas pessoas isso pode parecer muito difícil de conseguir, outras já vão ter essa reserva pronta. Eu vou falar no final o que você faz depois de ter a reserva de emergência, então fica comigo até o final. E eu concordo muito com essa hipótese, né, com essa teoria de 6 meses do seu custo de vida total. Importante ressaltar também que se você tem dependentes na sua família, esse custo pode subir um pouco mais, porque os imprevistos podem acontecer só com você, não só com você, mas como as outras pessoas também que dependem da sua renda. Então você tem que calcular baseado em todas as pessoas que são dependentes de você, certo? Então vamos lá. Imaginamos ali que você vai começar isso do zero. Tiago, não tenho nada, minha conta está zerada. E bem importante, se você tem dívidas ainda, não pense em começar uma reserva de emergência, não faz sentido. Primeiro você tem que quitar todas as suas dívidas, que inclusive eu tenho um vídeo dedicado só sobre isso. Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada lá depois. E muito importante isso, você tem que começar a reserva de emergência do zero. Então do zero é também sem dívidas. Então vamos lá. Muito se fala da reserva de emergência e uma coisa importante é que as pessoas, quando elas recebem, por exemplo, 3 mil reais por mês, elas costumam gastar bem próximo disso, às vezes passar até um pouquinho, ficar bem no limite mesmo, e no final do mês não sobrar nada. Se isso é bem comum para você, vou dar algumas dicas que talvez possam te orientar ou te ajudar de alguma forma quanto a isso. Você já ouviu, provavelmente, daquelas pessoas que ganham 3 mil, gasta 3 mil. Ganha 15 mil, vai gastar 15, 20 mil. Ganha 50 mil por mês, vai gastar 60 mil, 40 mil. Sempre fica próximo do que ganha. Então as pessoas normalmente fazem isso mesmo. Elas ganham um pouco mais recebendo uma promoção no trabalho ou algo semelhante. Ela já vai passar a gastar um pouco mais instintivamente, porque ela vai ter uma folga financeira ali no final do mês. Então ela vai preferir ir para restaurantes melhores, fazer alguns passeios, planejar algumas viagens, isso é bem comum. Agora, para quem está começando do zero, é muito difícil você ter essa folga no início dos seus pagamentos ali, né, no início do mês. Então algumas alternativas que eu sugiro é o seguinte. Primeiro, tenha tudo detalhado dos seus custos. Se você não sabe para onde seu dinheiro está indo, não tem como você trabalhar com esses números, não tem como você fazer uma organização. Então, seja por planilha, por qualquer item que você faça o gerenciamento das suas finanças,
tenha isso detalhado. Você tem que chegar no final do mês ou no final da semana e fazer uma revisão de tudo que você gastou no cartão, no carnê, se você tem cartão de crédito, se você paga em dinheiro, enfim, você tem que saber tudo que entra nas suas finanças e tudo que sai. Isso tem que estar claro, beleza? Sem os números não tem como trabalhar. Então, depois que você tem os números já para trabalhar, você vai pegar esse número, ver o seu saldo final. Tudo que você recebeu, menos tudo que você gastou, seu saldo final. Inicialmente, busque guardar pelo menos 20% do seu salário mensal, né, da sua renda recorrente. Esses 20%, assim, é o ideal para você começar a trabalhar uma reserva de emergência e até futuramente, quando você já tiver sua reserva em construção ou concluída. Esses 20% vai te obrigar, vai te forçar, de uma certa forma, a dar um degrau a menos no seu padrão de vida. Mas não vai impactar tanto assim, certo? Se você tem essa liberdade, se você tem esse controle, foca inicialmente nesses 20%. Se conseguir mais, melhor ainda. Depois disso, algumas pessoas vão estar se perguntando, Thiago, tô no limite, eu sempre passo um pouquinho, eu não consigo guardar esses 20%. Então, volta naquilo que a gente falou inicialmente, que a pessoa sempre que ganha mais, vai gastando mais. Mas não tem problema. Uma solução que eu posso trazer aqui é, se você gasta tudo que você ganha, busque ganhar um pouco mais. Mas vamos fazer isso também de forma inteligente. Não é tão simples assim fazer dinheiro. Isso vai demandar de você tempo e dedicação. E no meio desse caminho você vai desenvolver algumas habilidades. Sempre parta do princípio de que para você ter uma fonte de renda extra ou a principal, você está trocando o seu tempo ou o seu conhecimento, suas habilidades em resolver um problema para outra pessoa que vai te pagar isso de volta. Então, vamos algumas alternativas que você pode ter para criar uma renda extra. Como eu já mencionei em alguns vídeos anteriores, se você tem algum veículo, você pode trabalhar com esse veículo fazendo algum tipo de delivery, entrega, venda de Shopee, Amazon, algo que seja um pouco mais flexível para você, já que você, considerando tenha um trabalho fixo, fazer isso aos finais de semana, ou em algum tempo livre que você tenha, alguma folga. É uma alternativa. A ideia aqui é você começar de baixo, começar dos poucos, para construir passo a passo essa reserva de emergência para você. Esse exemplo que eu dou, ele é bem prático porque você já consegue começar de imediato, se você tem um veículo. Muito importante, se você for fazer isso, é que esse veículo esteja protegido, tenha algum tipo de seguro, porque se você tiver algum acidente, você está protegido financeiramente daquele seu patrimônio que você construiu. Então, como você vai trabalhar na rua com esse patrimônio, ele vai estar mais exposto a acidentes, certo? Então, considere isso também. Caso você não tenha, vamos para outras alternativas aqui. Uma bem legal que eu considero mencionar é o Facebook Marketplace. Tem muita gente que está fazendo um dinheiro legal só comprando e vendendo item do Facebook Marketplace. Hoje em dia você vai no YouTube, você vai no Reels, TikTok, Instagram, você vê a galera fazendo isso. Então eles compram um produto, dá uma limpada, dá uma ajeitada, às vezes uma pequena manutenção ali, tira umas fotos legais do produto, isso é importante, tá? A foto chama muita atenção, então ambiente bem iluminado, tira uma foto enquadrada certinho, põe uma legenda bacana, deixa o produto bonitinho, um brinco. Isso vai elevar muito a percepção de preço do produto que você está anunciando. E como você está começando a fazer essa reserva, começa baixinho. Começa ali com um produto de R$50 e vende por 70. Começa por um de 100, vende por 160. Você vai começando baixinho. E todo o dinheiro que você conseguir através dessa troca de produtos do marketplace, você vai colocar destinado à sua reserva. Você não vai mexer nesse dinheiro, entendeu? Então você tenta guardar os 20% inicial assim que fechar o mês, já dedica parte desses 20% para comprar algum produtinho ali para você revender mais tarde. Qual que é a vantagem? Quando você comprar o produto, também certifique-se de que está funcionando certinho, que está tudo em ordem.
voltagem, enfim, todos os detalhes ali, para que você possa vender normalmente depois. Não ter prejuízo com o produto, né? Então, fique atento ali aos detalhes. Fechou o mês, você guardou 20%, tirou uma parcela, vai dedicar essa parcela para comprar os itens ali do Marketplace. Começa com um item. Seu objetivo vai ser fazer uma venda, tá? Dentro desse valor que você guardou para isso. Põe ali no limite de até uns R$100. E o que eu costumo sugerir, busque itens que são de bastante utilidade, o pessoal compra bastante, vê ali o que está mais quente na região, digamos assim, né, os produtos quentes. Isso que eu sugiro são produtos de casa. O pessoal muda muito de casa e eles às vezes tá vendendo tudo, enquanto tem outro que está começando tudo, entendeu? Então às vezes eles vendem, eu mesmo vendi fogão, geladeira, notebook, celular, estante, mesa, cadeira de escritório, acessórios, até mesmo roupas, né? Painéis de TV, vendi tudo. Vendi tudo porque eu me mudei. E do outro lado, as pessoas estavam interessadas em comprar esses produtos, colchão também, né? E são produtos que você encontra barato. Eu vendi bem barato, vendi abaixo do preço e tenho certeza que quem comprou fez uma boa compra. Então tem um mercado para isso, tá? Usa desse artifício aí do Facebook Marketplace, é uma ideia para continuar. Depois vocês podem aprofundar e ver outros vídeos de renda extra. Tem vários aí na internet que podem ajudar vocês. E outro ponto importante. Vamos dizer que, Thiago, completei, construí minha reserva de emergência, hoje já estou muito próximo disso. Qual que seria o próximo passo depois, né? Bom, depois que você já tem a sua reserva de emergência, é legal você já ter seus patrimônios protegidos, seja uma casa, seja um veículo, seja algum bem, protegidos de que jeito? Através de seguro, né? Seu bem, que é uma casa, é o patrimônio mais caro que você já tem, você tem que proteger ela, porque se pegar fogo na sua casa, você perdeu simplesmente seu patrimônio. Mesma coisa com o carro, do exemplo que eu citei. Então, tenha reserva, tenha os patrimônios protegidos. Aí você tem que começar a investir esse dinheiro, né? Considerar essa opção. E antes de começar a investir, você deve considerar também deixar uma reserva de oportunidade. Então, além da sua reserva de emergência, que vai estar ali num CDI de um banco, rendendo 100% do CDI pelo menos, só contestando isso, reserva de emergência você vai deixar investido, você não vai deixar na sua conta corrente. Um CDI, uma caixinha de Nubank que renda ali, que você possa retirar a qualquer momento. Você não tem que esperar depois que você faz o pedido de saque, tá? Então, certifique-se que a reserva esteja em um rendimento de liquidez diária e que renda pelo menos 100% do CDI ali, beleza? Então, depois que você já tem a sua reserva, você vai considerar fazer a sua... como que se chama mesmo? A sua reserva de oportunidade, certo? Então, sua reserva de oportunidade vai ser exatamente para quando você vê uma boa oportunidade de compra. Você já vai ter um pouco mais de experiência na compra e venda ali de Facebook ou de qualquer outro negócio de renda extra que você estiver fazendo. E quando surgir uma oportunidade, putz, achei algo aqui que tenho certeza que eu vendo, por exemplo, esse micro-ondas por R$300 e ele tá valendo 150. Pô, mas eu não posso tirar da minha reserva de emergência, porque se começar a mexer nela, você, vou tirar, depois eu reponho, vou tirar, depois eu reponho. Não costuma funcionar tão bem. Então, você tem uma reserva de oportunidade, você tira dali já com a consciência limpa, entendeu? Aquele dinheiro vai estar ali para isso mesmo. Então, putz, o exemplo do micro-ondas, vou lá, comprei, tum. E o legal de ter esse estoque, né? O legal de ter essa compra e venda do marketplace é que você vai ter um estoque. Então, se diminui um pouco o risco do que você está correndo, né? Porque você vai ter ali, você vai ter que vender aquilo lá de algum jeito, você vai ter que converter aquilo em dinheiro para você. E também você tem um tempo, você não tem pressa, caso você tenha uma rotina mais corrida. Então essa estratégia é bem legal, vale a pena considerar, e tudo isso aos poucos vai se tornando hábito, né? Então se você nunca fez isso antes, é normal ter um pouquinho de dificuldade. Pesquisa também grupos de WhatsApp, por exemplo,
pessoas que correm ou pedalam. Você pode entrar num grupo de pessoal que pedala e pesquisar as bicicletas que eles estão usando, considerar comprar uma bicicleta e revender. Bicicleta é algo que o pessoal costuma comprar bem também. Então entre em grupos daqueles itens que você está vendendo, se for algum item mais específico, e ver o que eles estão falando sobre isso, né? E você vê quais modelos eles curtem. Você pode fazer isso com um grupo de corrida, para tênis, é um pouquinho mais específico porque tem números e tal. Mas tudo é oportunidade hoje em dia, certo? Então conforme você vai ter essas primeiras vendas desses itens, ou de qualquer tipo de fonte de renda extra que você tiver, o começo pode ser um pouquinho difícil. Mas lembra que está no processo de construção, lembra que você tem um objetivo com isso, que você vai estar protegido financeiramente no futuro, e tudo é um passo após o outro. Então não se preocupe. Isso vai virar um hábito para você vai fazer com mais facilidade no futuro. Espero que você consiga. E falando em hábitos, eu tenho um vídeo que eu expliquei alguns detalhes ali, umas informações um pouco mais aprofundadas sobre como formar bons hábitos na sua vida, como você implementa isso e desenvolve isso. Vou deixar o link também aqui embaixo para você dar uma olhadinha. E comenta aí se você já tem a sua reserva de emergência, se você está na fase de construção da reserva de emergência, se você já está na reserva de oportunidade e quais tipos de renda extras vocês usam hoje. Você pode usar também habilidades que você tem. Então deixa aí, porque o pessoal é muito criativo hoje em dia. Tá todo mundo fazendo alguma renda extra ali de vez em quando. Quero saber de vocês, beleza? Pessoal, um grande abraço. Até mais.